retoma aqui um trechinho que falta desse capítulo, que é o capítulo 5, a alma, para então gravar a última aula do curso Terapia, o Caminho Infinito, né? Vamos lá. A consciência espiritual não supera nem destrói a matéria ou as condições materiais. Apenas sabe que tais condições não existem, pelo menos da forma com que nos são mostradas pelos sentidos finitos, ou seja, os 5 sentidos. Ela traduz para nós as aparências. Ela quem? A consciência espiritual que falou no início da frase. Ela traduz para nós as aparências, revelando-nos a verdadeira natureza das coisas que estão presentes. Porque tudo que está presente diante de nós, enquanto acontecimento, seja problema ou não, enquanto objeto, enquanto pessoa, é manifestação do todo, porque é tudo formado de átomos. Então ele traz uma tradução das aparências, revelando a verdadeira natureza das coisas que estão presentes, porque é a interpretação dos 5 sentidos. Porque a gente acha que essa vida aqui é a vida material, por causa da questão vida espiritual em outro lugar, e por causa da total interpretação com os 5 sentidos, que é o paradigma materialista vigente atualmente no planeta Terra. A gente não enxerga isso aqui como a vida espiritual. Então buscar o reino de Deus em primeiro lugar é saber como aplicar, como ser o vaso, como ser o canal para a fluidez desse amor do todo, que é o campo unificado, que é puro amor. Então não é só pensar, agora eu vou ser puro amor. A pessoa acha que vai ser puro amor, mas continua cheia de crítica, cheia de julgamento, cheia de ego, cheia de problemas, cheio de medos em relação ao futuro, só porque sabe que existe um todo e sabe que ele é puro amor, acha que está sendo canal, acha que está aplicando. Não, está completamente equivocado. É de suma importância a sociedade começar a compreender cada vez mais a questão ego e self, para deixar o self agir, que é a centelha, ou colocar o ego a serviço da centelha, que aí no caso é o superego, porque aí não tem mais eguinho na situação, é o superego, ele se fortalece e faz o que deve ser feito, até que ele e a centelha sejam uma coisa só. Lendo de novo a frase. A consciência espiritual não destrói, não supera, nem destrói a matéria ou as condições materiais. Ou seja, a condição espiritual não vai, a consciência espiritual não vai destruir a matéria ou as condições materiais. Ela vai dissipar, porque destruir é o sentido de guerra e luta contra o mal, ela vai dissipar a visão errônea da interpretação dos 5 sentidos. É lógico que é uma frase com uma certa complexidade, essa que eu acabei de dizer, mas quem acompanhou todo o curso tem condição de entender. Né? O Roden fala uma coisa, não sei se seria até interessante encaixar, que ele fala assim dos estágios espiritual, né? Ele fala que o profano abusa, o inteligente recusa e o sábio usa. Muito interessante. Ele fala isso bastante em livros dele, entendeu? Até nesse que eu estou lendo, então em outros ele sempre coloca esses estágios, sabe? Do profano, ainda que está no ego, do um que já está passando da linha do ego, mas ainda está na linha racional da inteligência, e um já chegou no que é o segundo? O segundo é o inteligente. O inteligente, o intelectual, o erudito. Ele fica na inteligência, né, no paradigma, aumenta a compreensão, sabe que é tudo um monte de bobagem, mas ele fica no paradigma materialista. Então ele nega que exista algo superior. Recusa, até certo? Ele fala recusa. Recusa. E ele fala que o sábio usa, ele sabe usar. E o sábio usa. Porque a sabedoria é o conhecimento espiritual aplicado, mecânica quântica aplicada, né? Então não tem pensamento mágico, precisa se tornar sabedoria para poder aplicar. Aqui a gente pode encaixar também a questão do crença em 2 poderes, que é a árvore do bem e do mal, o pecado original, a gente falou um monte de vezes. Mas e os 7 pecados capitais? Os 7 pecados capitais é o exagero em cada uma dessas situações, né? É a gula, é a ganância, o egoísmo, a avareza, o ódio, o ciúme,
A luxúria é o exagero, os 7 pecados capitais, né? Porque se a gente entende a questão do pecado original, que é a crença no bem e no mal, primeiro que não vai ter a avareza some. O ódio some porque vai ter que haver perdão. Luxúria acaba porque não vai ter exagero, vai fazer sexo com amor. Né? Muda de nível, não é que vai fazer pouco, não. Faz o quanto quiser, mas vai fazer com amor. Né? Que nem tem um palestrante que fala que aí não é mais o macaco fazendo sexo, é o Buda fazendo amor. Né? Não é mais o primata fazendo sexo, é o Buda fazendo amor. O Osho fala muito isso também, nos livros dele. Então a questão não é reprimir os desejos, é torná-los sublimes. Então vamos tentar ler a frase e passar para outra. A consciência espiritual não supera nem destrói a matéria ou as condições materiais. Apenas sabe que tais condições não existem. Quais são as condições? As condições de eu quero, eu não tenho, eu tenho medo, tenho carência, tenho falta, tenho problema. Né? Porque são conceitos mentais criando essa realidade. Pelo menos da forma que nos são mostradas pelos sentidos finitos. Ela traduz para nós as aparências. Ela quem? A consciência espiritual, que segundo Joel é desenvolvida e compreendida com a prática assídua do estudo do caminho infinito, revelando-nos a verdadeira natureza das coisas que estão presentes. Ou seja, o sujeito passa a estar no mundo e não ser do mundo. Ele entende que os problemas visíveis e aparentes vão sendo transformados e as circunstâncias vão mudando conforme ele caminha na palavra ou aplica mecânica quântica pura, que é consciência e não ferramentas. Né? Não tem como a pessoa começar a entender mecânica quântica e continuar dependendo de crenças em ferramentas, porque aí ela não está servindo a um Senhor só, um Deus só. Ela está servindo entidades, potestades, ferramentas e crenças melhoradas que sejam, não interessa. Ela tem que fazer a escolha se ela quer deixar a centelha agir. Senão ela está no campo do autoconhecimento. Quarto degrau não é a espiritualidade ainda, que é o quinto. Para dar o pulo para o quinto, quando está no quinto, está no deserto, tá? Até viver uma espiritualidade onde vê a harmonia transparecer, ela passa por esse período do deserto, que é o abandono das crenças limitantes. Aí para alguns a coisa pode piorar, porque é as catarses, não tem problema, faz parte do processo. Só piora por causa do apego às crenças limitantes. Quer dizer alguma coisa? O 6º degrau seria? O 6º degrau é reumatista. Aí já age sem interesse nenhum por nada e colapsa tudo. É um degrau mais acima ainda da espiritualidade. Então chegar na espiritualidade já é uma grande coisa, já muda tudo. Chegar na espiritualidade, ficar com ela bem trabalhada, a pessoa já avançou na compreensão do trabalho da sombra, já entende, já é capaz de observar o próprio ego, agir com o superego, perceber a centelha, né? E compreender o ego e a sombra da sociedade e do outro. Ele virou exemplo já virou testemunho vivo. Depois de algum tempo de trabalho de compreensão, né? Meditação. Não adianta querer passar por cima desse assunto. Meditação eu não gosto, é chato, vou deixar de lado. Tremenda sabotagem. É a meditação que vai proporcionar o aprofundamento da consciência. Né? Se estiver só vendo essa aula aqui, pode não entender nada, mas se estudar o material do Joel, vai ver que é insubstituível. O poder espiritual provém da alma. O que é a alma? A alma é a centelha, que é a individuação do todo. O todo é o espírito. É onipresente e me permeia. Ele é o espírito e eu. Nós somos a alma, a individuação do espírito do todo. Então a alma é um pedacinho do espírito. Mas o que está explicando é bobagem. Tá bom, se quiser chamar a alma de espírito também não tem problema, vai dar na mesma. Não é isso aí que vai mudar a ordem o resultado da conta, né? O poder espiritual provém da alma, da sua alma, da minha alma. É impessoal e imparcial. Aqui com impessoal, ele quer dizer que quando é a alma, quando é o self ou a centelha, é uma coisa impessoal, não há mais crítica nem julgamento. É a centelha agindo. Precisa haver uma transformação, um renascimento. Renascer pelo Espírito é ir estabelecendo esse contato com o silêncio, que é a oração verdadeira. Entre em teu quarto e ora em silêncio. Teu Pai que vê no secreto te recompensará liberalmente. É deixar de pedir,
visualizar a harmonia, introjetar essa harmonia, viver a harmonia no dia a dia. Né? É viver a vida do Espírito, por isso que renasce pelo Espírito. É o co-criador consciente, depois de um amplo período de maturidade. Agora, é amplo, então demora demais, eu não quero. Pô, não é. Para cada um tem uma velocidade, depende da compreensão e da maturidade espiritual de cada um. Eu achei legal isso daí que você estava falando, que a alma é a individuação do todo, né? Eu acho legal que tem uma metáfora, eu só não lembro quem que falava, que ele falava assim que você pode pegar um diamante de 300 toneladas e arrancar uma lasca do diamante, que a mesma potencialidade de energia que tem numa lasca tem um diamante. A pedra ou o quartzo, vamos supor, entendeu? Tem a mesma, entendeu? Você pode fazer as medidas energéticas, que é a mesma coisa. Mesma coisa. Que a única coisa é que ele só se tornou micro. E o macro continuou, mas só que o macro ainda continua com a mesma potência. Exatamente. Não lembrei quem é, vou falar. Todos podemos abrir as janelas da alma e contemplar as glórias infinitas de um mundo bem acima do universo dos sentidos. Todos podemos abrir as janelas da alma e contemplar as glórias infinitas de um mundo bem acima do universo dos sentidos. É bem acima do universo dos sentidos físicos, os 5 sentidos. É começar a usar o sexto, essa percepção dessa realidade aqui como a própria vida espiritual. Entender a questão campo unificado ou vácuo quântico como a própria onipresença, porque se está mais perto que o ar que eu respiro, que o meu próprio fôlego, como é que eu não entendo um negócio desse? Estudar até entender, meditar até sentir, compreender e abandonar a ferramenta, começar a observar o ego, fazer o trabalho com a sombra, né? Ele está querendo dizer aí tornar-se um canal aberto para essas benesses. O mundo da alma é muito maior que tudo que possamos ter visto ou ouvido. É o mundo que é observado através do sentido espiritual. Ou seja, o sentido espiritual observa. É o co-criador consciente. Ele interfere na realidade. Imediatamente, igual varinha de condão? Não, ele confia no invisível o tempo todo. Ele não sente mais a frustração, a raiva e o medo, a carência. Mesmo não tendo as coisas ainda. É o deserto. Ele está se libertando das crenças limitantes. Ele vai tornar isso manifesto. Sabemos que o pensamento não iluminado vê o universo como algo material, enquanto a consciência iluminada, ou sentido da alma, vê e compreende o universo como algo espiritual. Mesmo quem está entendendo mecânica quântica rasinho, sem chegar no material do Joel, já entendeu que o universo é espiritual, que tudo é formado de átomos. Mas isso aí não muda nada, porque não provoca transformação na pessoa. Ela acha que já é a centelha, que está tudo agindo, mas ela está metida no ego, cheio de problemas, cheio de crítica, cheio de julgamento lá dentro, não enxerga nada. No caso, a pessoa ainda não experienciou, não teve a experiência em si. Não teve a experiência da curiosidade do aprofundamento. Então vê vidinho curto, não lê nada ou lê pouco, não indica, não lê o que é indicado, não expande consciência. Então tem gente sendo ajudado pela mecânica quântica e tendo uns filetes, umas faísquinhas de consciência, de uma clareza, de não sei o que, e fica na mesma? Não, aquilo ali é uma ajuda para ela perceber que é verdade e aprofundar mais. É uma coisa que até você estava falando, até depois eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, peraí, se a pessoa vai lá, usa mecânica quântica, ela consegue, mesmo que seja uma coisa material, dinheiro, carro, apartamento, como ele fala, talvez isso daí deveria instigar ela para ela aprofundar mais ainda, não ficar só nesse coisa, né? Porque daí fica raso. Ela acontece algumas coisinhas e ela acha que aquilo é tudo. Não, aquilo é só uma faísca. Se eu conseguir colapsar isso, imagina o que eu não posso fazer. Eu acho que a mecânica quântica serviria mais para isso. Porque a mecânica quântica deixa bem claro que quem colapsa é o self, não é o ego. Então se chegou uma benessezinha, foi colapsada por outro self, não por ela. Embora entrou em fase com a centelha dela, certo? Mas aí ela tem a melhor e ela não vai... O que acontece? Cai na zona de conforto, dali a pouco as coisas pioram. Catarse. Está entrando numa onda para expandir consciência, certo? Então, mexeu com a situação. E a pessoa vai deixando a vida me levar?
em vez de estudar o que interessa, ou então não desconfia do que deve ser estudado e fica no pensamento mágico. A questão não é pensamento, é alma, é espírito, é o todo, e todo é Deus. Então, como é que eu busco o reino primeiro? Essa é a questão sine qua non, que tem sido citada diversas vezes, não só por mim, mas por quem trata a mecânica quântica de forma séria. Porque outras pessoas, que a gente não precisa criticar, que tem muita gente falando de mecânica quântica, né? que se tornou o comércio quântico, né? que acha que é os estalos de dedo, é não sei o que, é só o pensamento positivo, vamos lá, não sei o que, dá uns like aí, vamos curtir, me inscreva no meu canal. Pô, a coisa não é assim. A coisa é mais séria, é mais amor, mais seriedade, mais perdão, mais tudo. Mas as pessoas não podem ficar nem nos vidinhos curtos, nem na leitura zero. Senão elas estão no pensamento mágico. Que nem o Joel. O Joel colapsava algumas benesses para pessoas que os procuravam. Só que o próprio Joel sabia que era a manifestação da consciência do indivíduo. Ela dava uma abertura para que a benesse acontecesse, e acontecia. Só que ele falava, sabe, tem um livro Caminho Infinito, sabe, tem um Trovejar de Silêncio. Então tinha os seguidores, os discípulos e os alunos, que é quem estudava. E tinha aqueles que queriam só uma benessezinha, um ou outro, e tudo bem, isso aqui para mim já está bom. Então, como ele acreditava em alguma coisinha, acontecia alguma coisinha para ele. Mas, no geral, a compreensão dele não aumentava nada. Então, isso tem acontecido muito com o assunto mecânica quântica. Depois a gente vai finalizar a aula com alguns apontamentos em relação a isso.